ele porá as ovelhas e os cabritos em lugares separados. Cabrito é aquele bicho que não obedece. O cabrito ele não obedece. A ovelha obedece. Amém? A ovelha é mansa. Então há uma diferença. O cabrito come qualquer coisa. A ovelha só come pastos verdejantes. Amém, irmãos? Então a gente tem que se identificar com quem? A gente vai comer qualquer coisa? Ou a gente vai comer só os pastos verdejantes? Porque tem gente que se alimenta da internet de um monte de porcaria. Se você bota os cabritos num pátio como esse aqui, eles comem tudo. E comem até plástico. Eles deixam bem limpinho tudo, eles comem tudo. Mas se botar ovelha, não. Ovelha só vai comer o pasto. Entendeu? Então assim, hoje nós vivemos um tempo em que o diabo, muitas vezes, ele o quê? Ele serve tudo que é porcaria. E aí o cabrito come tudo. Mas a ovelha não come, diga graças a Deus. A ovelha diz, isso aí não, isso aí faz mal, isso é ruim. Isso não vou comer. Então a gente tem que ser ovelha, amém? E aí aqui a Bíblia fala que ele já vai pôr a parte, vai separar nesse dia. Porque hoje pode ter na igreja ovelha e cabrito, mas não dá para distinguir muito. Mas naquele dia ele vai saber quem é o cabrito e quem é a ovelha. A ovelha é mansa, ninguém tem medo de ovelha. Mas do cabrito não dá para ser fiel, ele tem que dar uma cabeçada, sim ou não? Você já viu aqueles vídeos de cabrito que fica dando cabeçada nas pessoas? A gente até ri, né, daquele bicho. Tem gente que se diverte com eles, né? Eles dando cabeçada. Claro que a ovelha também dá a se ensinar, ela. Mas ela não é, ela é mansa. É mais fácil a gente segurar nela. É mais fácil a gente lidar com ela. Então, Jesus não tem uma igreja de cabrito, ele tem uma igreja e ele nos chama de ovelha. Todos nós somos ovelha. Então, como é que a gente diz? Amém. Porque a gente é ovelha. Amém, diz amém para ele. Irmãos, e aí a Bíblia diz o seguinte: naquele dia que ele separou, não tem choro mais, não tem choro, porque aquele dia não tem misericórdia. Não adianta dizer, agora eu quero ser ovelha, agora eu quero obedecer, agora você não tem mais chance. Você teve toda a chance, todo o tempo, para você obedecer, para você fazer a vontade de Deus, sabe, para você ler a Bíblia. Você não precisa seguir o homem, mas você precisa seguir Jesus. Você precisa seguir a palavra dele, porque é ele que vai julgar eu e vai julgar você. Eu tenho a obrigação de te ensinar a verdade, porque se eu não te ensinar a verdade, ainda é pior ainda para mim, porque eu serei julgado pelos meus erros e porque eu não te ensinei o que precisava ensinar. Então a responsabilidade é maior ainda, porque a quem mais é dado, mais será pedido, diz a palavra de Deus. Então isso é uma responsabilidade grande. Agora, eu não posso obrigar você a ser ovelha se você é cabrito. Não posso transformar você. Você pode se transformar pela renovação da mente. Eu acho que a gente chega tudo meio cabrito na igreja, mas depois a gente vai aprendendo e vai sendo transformado numa ovelhinha. E quanto mais mansa essa ovelha, melhor. Amém? Acho muito legal esse bichinho chamado ovelha. Claro que não é só isso, tem que cuidar, né, para não abichar, tem que cortar o pelo dela, tem que cuidar dela. Amém, irmãos? E é isso que a gente tenta fazer aqui com você, ensinando você. Amém? Por exemplo, quando a gente ensina você que você tem que dar oferta, é por quê, irmãos? Por quê? Diga assim, porque tem que cortar a lã. Fala assim comigo, porque tem que cortar a lã. A Bíblia diz que a lã é para a vestimenta, é para fazer as vestimentas dos sacerdotes e dos filhos deles. Então, a lã significa que a ovelha tem que dar lã, porque se você não cortar a lã da ovelha, na época de cortar, o que vai acontecer com ela? Ela pode morrer de calor, sim ou não? Sim ou não? Ela pode morrer de calor, ela vai lá para os carrapichos, fica cheia de coisa, ela pode se prender pela lã, e assim por diante. Então tem o tempo de tosquia, como diz a música, já clareia o dia com outro sabor, né? Tem a música. E na igreja, a ovelha, ela dá tudo isso, e ela é ovelha de quem? De quem? De Jesus. Nós somos ovelhas de Jesus, nós todos somos ovelhas de Jesus, e nós aprendemos que a nossa lã, ela tem que ser cortada, para nós não morrer de calor. Ele cuida de nós quando estamos enfermos, ele cura de nós, ele é o nosso remédio. Amém, irmãos? Somos ovelha do seu pasto, diz a Bíblia. E o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada falta, mas a ovelha não pode negar lã. Ninguém pode negar aquilo que tem que dar. Quem está entendendo, diga amém. Se a gente é ovelha, a gente não nega o que tem que dar.
né? A gente não nega. Então, muita gente às vezes critica, só o dízimo já está bom. Não, a Bíblia fala de dízimo e oferta. Isso é a lã da ovelha. Quem está entendendo, diga amém. É a lã da ovelha. Então, eu só estou explicando algumas coisas que ninguém explica quase para você entender que tudo isso faz parte na igreja e a gente é o quê? Ovelha. E Jesus, ele faz a tosquia em nós também. Amém? Ele tosquia a gente também para a gente ficar livre, leve e solto. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz assim, vamos ver como que Jesus, agora ele fala que será o julgamento. Ele diz assim, que ele apartará uns dos outros e dirá aos que estiverem à sua direita, venham para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino já está preparado, esperando por nós. Quem vai para lá, diga amém. As ovelhas vão para lá. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Agora eu pergunto assim, você hospeda todo forasteiro que chega? Você visita todo preso? Você visita todo enfermo? E é disso que Deus está falando? Não, não é disso que Ele está falando. Tem gente que confunde, porque senão nós tínhamos que viver no hospital, no presídio, e perguntando, quem está chegando aí na cidade, vem para cá, vem para casa aqui que eu estou hospedando todo mundo. Mas quando a Bíblia fala aqui, eu estava preso e fosse ver-me, significa quando a gente é preso injustamente. Às vezes tem lugares que um pregador é preso porque pregou o evangelho. Foi preso porque inventaram uma história da pessoa, porque hoje tem que vigiar muito. Inventaram, e até tu provar que tu não é um cavalo, vai comer um saco de milho, irmãos. Hoje tem que vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda ao bramando como um leão, buscando quem possa tragar, e a gente tem que vigiar. Então, quero que você entenda hoje aqui, nessa parábola, que Jesus não está falando de todas as pessoas, que Jesus não está falando de todos os presos, que Jesus não está falando de qualquer preso, de qualquer forasteiro, de qualquer pessoa. Porque como que você vai botar qualquer pessoa que você não conhece dentro da sua casa? Quantos que já tentaram fazer isso e morreram? Porque deixaram um bandido entrar na casa? Nós não fizemos nada por temor, nada por medo, mas tudo pela fé. Então não é errado ir no presídio pregar, não é errado acolher, ajudar, mas quando alguém está se aproveitando, como diz o Chapolin Colorado, da minha nobreza, aí você diz, se aproveita da minha nobreza. Não, não vai se aproveitar não, por quê? Porque Deus nos levantou, mas não para nós ser escravo de ninguém. Amém? Deus nos libertou, e essas pessoas têm que se humilhar e reconhecer que elas precisam de ajuda, e tem que ser humilde para ser ajudada, senão eu não ajudo nem o meu irmão, nem o meu irmão de sangue eu não ajudo, se ele não se humilhar e não entender que ele precisa de ajuda. Porque as pessoas, às vezes elas acham que elas são espertas, mais espertas que a gente, que os burros somos nós que temos aqui livre, e que os espertos são aqueles que estão lá presos, porque eles vivem de pegar as coisas dos outros, porque vivem de fazer coisa errada, mas nós não, nós somos da verdade, da luz, nós enxergamos até no escuro, diga glória a Deus. Na verdade, para nós não existe o escuro, porque nós enxergamos no escuro, nós somos a luz. Quando nós chegamos às trevas, a escuridão sai, pelo menos diante de nós podemos enxergar as coisas. Então Jesus não está falando dessas pessoas, está falando dos pequeninos irmãos. O que é um pequenino irmão? O irmão mais pequeno, o mais frágil, o menor de nós aqui, irmãos. Se por algum motivo cair preso, nós vamos ajudar, nós vamos socorrer, nós vamos estender a mão. Agora, olha o que a Bíblia diz, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Então, muitos pastores chegam numa cidade, ele não tem às vezes onde começar a igreja, às vezes não tem uma casa para morar, mas às vezes ele conhece uma família, um irmão, alguém naquela cidade, ele entra naquela casa, ali ele come do que tem na mesa, às vezes ele dorme ali naquela casa, ele posa ali, até que a obra vai se estabelecendo. Então isso é hospedagem. Quem está entendendo, diga amém. Hospedagem. Agora, também não dá para abrir a porta para qualquer um que diz assim, eu sou da igreja, eu venho lá de outra cidade, mas sou da igreja, porque eu já vi
há alguns anos atrás já tinha, imagina no dia de hoje. Muitas vezes abria-se só porque a pessoa tem uma carteirinha, só porque a pessoa diz ser ou fala uma língua. Você sabe que hoje tem mais gente desviada e endemoniada lá fora do que crente dentro das igrejas, de verdade. Então é por isso que não dá para cair na conversa das pessoas, sabe? Então a gente tem que vigiar. Agora, olhando para a palavra, tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu, quer dizer, vocês até roupa providenciaram para mim. E vocês me vestiram. Estava enfermo e me visitaram. Preso e me foram ver. Então os justos perguntarão: quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Então o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhe digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos. Todo mundo é irmão de Jesus? Não. Não é todo mundo, é só todos que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí são todos filhos de Deus.